Olá, seja muito bem-vindo ao BMC Market desta quarta-feira. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques do mercado financeiro nesta tarde e os destaques, as notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu, Felipe Nascimento, Alan Gani e Alexandre Cabral, vamos bater um papo aqui sobre tudo que está movimentando a bolsa, os mercados e, claro, também o noticiário nessa quarta-feira, principalmente dando destaque a sempre este assunto, arcabouço fiscal, meta de inflação, Selic nas alturas e um tom mais conciliador que temos visto de Fernando Haddad, ele que foi um dos destaques do evento feito pelo BTG na manhã de hoje. As falas de Fernando Haddad a respeito de uma interlocução um pouco maior com o Banco Central, falando que vai apresentar o novo arcabouço fiscal, inclusive mais cedo do que já tinha apresentado, já tinha sido divulgado, ao invés de ser em abril, vai fazer essa apresentação em março, justamente porque o ministro da Fazenda diz que foi solicitado por Simone Tebet do Planejamento e também Geraldo Alckmin, vice-presidente e também ministro do Desenvolvimento, a respeito da possibilidade de colocar em discussão com a sociedade civil esse novo arcabouço fiscal. Mas não foi só o tom conciliador de Haddad que foi destaque desse CEO Conference do BTG. Falas duras de três dos grandes gestores brasileiros a respeito da necessidade de um arcabouço fiscal e também falas duras, inclusive na frente de Fernando Haddad, dizendo, principalmente Rogério Xavier, da SPX, quando ele diz o seguinte, pode ser que esteja acontecendo uma mudança, né, nessa percepção do mercado, justamente porque o mercado não acredita no arcabouço fiscal ou na proposta que o Ministério da Fazenda tem apresentado. Isso pode acabar mexendo aí com, de repente, uma credibilidade. Talvez. Outro ponto importante destacado é que esses três gestores, Luiz Stuberg, André Jakurski e também o Rogério Xavier, falaram a favor da mudança da meta de inflação. É um tema recorrente, um tema que a gente vem discutindo desde a semana passada, essa possibilidade, mas Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, disse que não estaria na pauta esse aumento na meta de inflação. Fernando Haddad disse que também não está na pauta o aumento da meta de inflação e possivelmente não vai estar mesmo na pauta do Conselho Monetário Nacional, a reunião que acontece amanhã, esse aumento na meta de inflação. Então, se não está na pauta, deixa como é que está para ver como é que fica. Boa tarde, então, Alexandre Cabral. Boa tarde, então, Alan Gani. Tudo em ordem, meus caros? Boa tarde, Gani. Muito boa tarde, Filipão. Boa tarde, Cabral. Temos assunto aí, hein? Temos assunto. Boa Cabral, tarde, boa tarde. Meu povo. Tudo em ordem? Tranquilo. O cara chegou para o Gago e disse: eu detesto fofoca. Fofô. O Cabral não tá muito bem não, viu? Não sei o que passa nesta cabecinha. Eu quero ver aonde está essa piada. Eu também porque gostaria eu tô de curioso. compreender. No grupo do trabalho. Já espanou. O Gago respondeu. Eu até gogô. Onde está essa piada? Vamos falar de coisa séria aqui. O Cabral não... Focando. Cabral, tem que fazer assim, ó. Quando você tá rindo, você tem que parar, respirar fundo, arregala o olho. Ó, já tô até vendo que sua coloração melhorou, não tá mais tão vermelho. Então, boa tarde, Cabral. Tudo bem. Tudo em ordem. Eu não gosto, é que eu não gosto dele, ele é uma mamaria. Essa aí é nova, inclusive, né? É nova. Isso aí, MPK. Perdemos o Cabral. Acho que a churrascaria não fez bem
para ele. Você já deu boa tarde, Cabral? Boa tarde. Então tá bom, essa piada é boa. Essa maneira, da VC também é maneira, mano. Então, Rui das Neves está aí? O Rui das Neves não apareceu ainda. Deve estar almoçando ou conferindo o estoque do empreendimento. Agora pode rodar. O primeiro, Se for o terceiro, ferrou, mano. Seguinte, vamos falar do que interessa aqui. Fernando Haddad no CEO Conference, sinalizando, tentando um tom conciliador. Mas é interessante, né? Mesmo buscando um tom mais conciliador, muita gente falou que ele deu aquela derrapada no comecinho. Falando o seguinte, vou abrir aspas, o mercado é aquela, eu entendo aquela meninada ansiosa na frente da tela do mercado. Poxa vida, Fernando Haddad, o mercado é uma meninada ansiosa na frente da tela. E isso logo depois do primeiro painel, onde não tinha nada mais, nada menos que o próprio Rogério Xavier, o Stuhlberger, onde ele estava falando, inclusive, com o próprio Mansueto Almeida, que já tem lá seus cabelos brancos, né? Então, que mercado é esse que Fernando Haddad está convivendo, Alan Gani? Pois ele tem que tomar cuidado aí com as palavras. Olha, ele é elevator que ele deve estar vendo, que só fala de estagiário. Porque você tem até essa moçada, e tem também uma moçada jovem, competente, como tem aquelas figuras mais icônicas, né, que o Faria Lima Elevator faz piada, mas também tem muita gente séria, né, muita gente boa. Então ele tem que tomar cuidado, né, porque no final das contas é bom definir quem é o mercado, né? Porque fica parecendo que o mercado é um bando de gente elitista que joga beach tênis na praia, né? E vai de camisa na praia com aquelas bermudas brancas e toma champanhe. E, na verdade, o mercado somos todos nós, né? A partir do momento que você investe uma ação, título do Tesouro, você já faz parte do mercado. E um gestor de um fundo, o que ele está fazendo? Ele só está captando dinheiro de um monte de gente aqui e está administrando o dinheiro, né, por nós. Então, o mercado somos todos nós. Eu costumo dizer que o mercado não é esse ente abstrato que flutua pelo ar, com superpoderes para tudo. O mercado age racionalmente e ele não tem nem para o bem nem para o mal. Ele simplesmente pensa, bom, se uma determinada medida do governo é boa, portanto, eu vou em determinada direção, eu vou comprar ações, né? Eu vou talvez assumir mais risco, porque o país está melhor. Se vai numa direção contrária, o mercado fica mais a risco. Mas você só está protegendo o seu bolso de uma maneira racional. E esse conjunto de investidores fazendo isso é o que movimenta o mercado, né? E a gente tem expectativas diferentes, né? Boa. Até mesmo, né, a gente vê, quando fala, né, a reação do mercado, o mercado subiu, o mercado caiu. A gente analisa aqui bastante também curva de juros para entender a percepção do mercado em relação a algum tema, né? E é interessante que muita gente fala assim, poxa, mas em tal época, em tal evento, não sei o que, o mercado não fala nada, né? O mercado não fala, né? O mercado age e rapidamente... Claro. De acordo com as expectativas, com as perspectivas. Fica esse chororô, porque o mercado, com o Bolsonaro, o mercado puniu também o Bolsonaro, ou se puniu. Pô, olha a NTNB em julho do ano passado, tá maior do que tá agora, mano. Você quer ver um evento que aparentemente não era para ter repercussão nenhuma, né? E foi lá, o Bolsonaro subiu no caminhão, certo? A população estava protestando contra o Supremo e ele xingou Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. No 7 de setembro, No 7 de setembro de 2021. 21. Nem 2022. O mercado reagiu, né? O mercado simplesmente falou, vai dar briga institucional, isso daí, a governabilidade fica difícil e tal, reagiu mal, né? Então, na PEC dos precatórios, reagiu mal. Foi nessa fase aí que o Temer teve que fazer uma... carta, Então, você vê, o mercado também já puniu o Bolsonaro. E não que ali ele estava assim, eu estou torcendo para o Alexandre de Moraes, eu estou torcendo para o Bolsonaro. Ele simplesmente está falando, azedou essa relação dos dois, vai ficar mais difícil governabilidade, isso dá crise, isso não é bom.
Para emprestar dinheiro para o governo, eu quero prêmio maior. As ações vão cair de preço porque eu incorporei nas expectativas que o país vai ficar mais difícil. Então as empresas vão operar num ambiente menos favorável, menos lucrativo. O dólar fica maior porque, de novo, né, o país aumentou o risco. Então é isso, aí normalizou e volta. PEC dos precatórios, idem. Aí teve uma inadimplência aqui no pagamento dos precatórios, deixaram para pagar depois, mais risco. Como o Cabral lembrou, prêmio para emprestar dinheiro para o governo, tem mais risco. É isso, aí depois normaliza, aí volta, né? Então o mercado, assim, ele vai punir o Lula, ele pune o Bolsonaro, ele puniu o Fernando Henrique, ele puniu a Dilma, ele puniu o Temer, né? Em alguns dias puniu. Então, assim, faz o que é certo, o que está no manual de economia, o que é tido mais como consenso ali no manual, o mercado reage bem. Fez o que está o que é economágica, heterodoxia econômica, invenção, coisa fora da teoria, o mercado reage mal. É isso. É ação e quem sofre é seu Zé e Dona Maria. Isso que isso aí, maluco. Seu Zé e Dona Maria que não consegue se proteger do câmbio, seu Zé e Dona Maria que paga a prestação mais cara para comprar aquela televisão que sempre quis comprar. Seu Zé e Dona Maria que se ferram nessa história. Isso que eu juro que eu não entendo o que passa na cabeça de alguns. Pensando que a monstruosidade é do mercado. O mercado, na maioria absoluta das vezes, não é a origem do problema. É uma reação do problema que está tendo. Por que na maioria? Porque tem manipulação, que é teoricamente punida pela CVM e pela B3, tem insider, e são anomalias de mercado. Nesse evento, né, e aí a gente pode primeiro falar sobre isso e depois a gente anda com o Haddad. Mas antes do Haddad, falaram 3 dos maiores economistas, gestores, influentes aí no mercado financeiro e eles... O Jacuzzi acho que é engenheiro. O Rogério Xavier da SPX, o Luiz Stuberger do Fundo Verde e o André Jakurski da JGP Capital. E eles foram... O que é o G? Não sei. Guedes. Ele e Paulo Guedes que montaram juntos. Eles saíram do Pactual. O J é o Jakurski. O G é o Guedes, P é Partners. Aí o Guedes saiu uns 5 anos depois que montou a JGP para montar o projeto próprio. Mas cultural. Manteve o G. Não sei qual foi o acordo que eles fizeram. Ficou o G, porque o G teoricamente é genérico, né? Mas na prática é Jakurski, Guedes e Partners. Eu não sei como é que está dentro do contrato, né? Se tiraram o nome Guedes, só ficou o G puro sem definição. Só um dado cultural. Deixa eu pegar meu caderninho, que eu notei muita coisa dos 3. Eles reforçaram esse coro aí em relação ao aumento da meta. E olha só, algumas palavras que eu destaquei aqui sobre a necessidade de aumento da meta ou sobre a meta. Uma meta errada, aí em determinado momento, uma meta irrealista, esta que está posta agora. Com essa meta o país não vai dar certo. Também tem a questão de que a meta foi traçada em 2020, lá pelos idos do 2020, com um cenário totalmente diferente para o país e que está se materializando agora. Então, que há a necessidade de aumentar a meta. E algumas das repercussões que eu li diz que um aumento da meta nesse momento não implicaria na perda da credibilidade, porque o Brasil já aumentou metas muitas vezes ao longo de sua história. Vamos começar falando sobre isso. Duas vezes. Acho que foi 2002 e 2003 só. Só isso? Não, uma vez que aumentou 2 anos numa decisão só. Que foi o primeiro ano de Henrique Meirelles, que eu lembro. 2002 e 2003, né? Peraí, 2001 foi Torres Gêmeas, 2002 foi o último ano de Fernando Henrique, 3 e 4.
Eu acho que foi 2 e 3, Cabral. Então foi Armínio Fraga aumentou e Henrique Meirelles também. É isso. Que Henrique Meirelles aumentou por 2 anos. Então Henrique Meirelles decidiu por 4 e 5, por 3 e 4 e Armínio por 2. Que é a do Fernando Henrique, lembra lá, 2002 explodiu o câmbio, a inflação foi 12. Mas eu não lembro da minha. Eu lembro que o Henrique Meirelles, quando assumiu no governo Lula, aumentou a meta do ano em vigor, que era 2003, e do ano seguinte, 2004. Eu não lembro de 2002, nem discuto, eu não lembro dessa história. Mas deve ter acontecido. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, então, sobre essa... Eu te digo o seguinte, aumentar a meta de inflação, eu ainda concordo com... Eu ainda estou mais no grupo Roberto Campos do que nesse trio. Eu acho que a expectativa futura piora e piora a inclinação de juros. Então implica na perda da credibilidade. Na perda da credibilidade. Eu tô com o grupo aí do Cabral. Sabe por quê? Porque mais importante ficar falando se a meta é 3,5, é 4, é 4,5, é discutir como é que a gente traz essa inflação para um patamar abaixo de 5, né? Já para baixo de 5, está muito bom se a gente conseguir já voltar com essa inflação e melhorar as contas públicas. O resto é consequência, entendeu? Aí a gente começa a fazer esse ajuste fino, passar esse pente fino. Mas mais importante ficar discutindo, a meta é isso, é o que fazer com a inflação. Como arrefecer a inflação? Não é o fato da meta tá 3, 4 ou 5 que vai mudar a realidade da inflação. É a mesma coisa que eu falar o seguinte, eu tenho um péssimo aluno, certo? Ele está indo mal na escola. Aí eu falo assim, bom, a 9 é muito, coitadinho, para ele passar de ano. Vamos baixar para 7. O fato de eu ter baixado a régua não vai fazer com que ele estude mais ou menos, se torne mais ou menos inteligente, né? Eu tenho que melhorar o aluno. Não melhorar o corte, entendeu? Então a discussão é inócua, é muito em cima da meta e o aluno, que é o Brasil, ela não discute-se pouco. E aí me causa espanto esses gestores com esse tipo de pensamento aí. Quer dizer, não causa espanto porque eles apoiaram o Lula. Então eles estão meio que contemporizando, são meio pró-Lula. Então, mas apoiaram, mas no primeiro... Dia acústica eu não vi comentário. Dia 1 já estavam porque ali. Daí também começa a doer o bolso, né? Eles têm que prestar conta aos cotistas dele que não ficam nada satisfeitos, né? Então, caíram no conto da sereia, ao meu ver, ingenuamente. E aí, agora, ai meu Deus do céu, não era aquilo que a gente esperava. Então, tudo bem, tem que mudar a meta. Como se isso fosse resolver o problema. O que vai resolver o problema é discurso de austeridade fiscal, é uma âncora, que aí o Haddad já começou a pensar nisso, né? Querer antecipar, já sacou o jogo. Então, propor uma âncora fiscal logo, propor uma reforma administrativa, andar com a reforma tributária, garantir a autonomia do Banco Central, é isso aí. Como o Cabral falou, por consequência, tudo melhora, né? Aí a gente discute a meta, tal, né? Se a inflação for de 6 eu tenho certeza, mesmo a meta sendo 3,25, se a inflação sair do patamar de 6 e começar a ir lá para baixo de 5, eu tenho certeza que o noticiário vai ser positivo, mesmo com os 3,25 e 3 para o ano que vem, né? Então, acho que assim, a gente começa a rediscutir meta e não discute o paciente, não discute o aluno. Então, mas não dá para fazer as discussões paralelas? Por exemplo, beleza, vamos mexer no fiscal, vamos ir atrás de um arcabouço, vamos propor a reforma tributária, mas também discutir uma meta que seja um pouco mais realista, porque possivelmente não vai atingir a meta esse ano de novo, Campos Neto vai ter que ir lá, vai escrever cartinha de novo e vai tomar pancada de novo ano que vem, das mesmas pessoas que deram pancada esse ano, falando assim, olha lá, não cumpriu a meta de novo, não chegou nem perto, então, não sei o quê. Se as coisas forem concomitantes, também não acaba tirando um pouco dessa pressão? Se for uma discussão técnica, eu acho que sim. O problema é que essa discussão da meta, ela está muito contaminada por uma discussão política, né?
ela foi contaminada por esses ataques do Lula ao Banco Central. Então, como se o problema da inflação fosse a meta. Não, o problema da inflação no Brasil é porque a inflação está rodando num patamar abaixo do mundo, né? Mas num patamar elevado. Se a gente pegar 6% ao ano, em 4 anos, é uma perda do poder de compra da população em torno de 30%, né? Porque é composto isso. Então, eu acho que sim, Filipão, acho que dá para ter essa discussão. Talvez, num ambiente pós-pandemia, a meta possa ser revista. Mas não nesse ambiente turbulento político, né? Eu acho que precisa uma discussão mais técnica, né? Então, junto com isso, uma discussão de como melhorar a inflação, porque fica só na meta. Tá, e como que eu melhoro a inflação? Esse é o ponto. Né? Então, parece que é um problema de caneta. Né? Eu repensaria a meta para 24 e 25, eu botaria reto, isso eu poderia até fazer. Eu não mudaria a meta para esse ano, não. Ainda não estou convencido. Mas 24 e 25 também não é agora que discute, né? É na próxima, junho, né? 24, 25 está definido, né? 3, né? O que não está é 2026. Então, eu mudaria os dois e jogaria um pouco mais para cima. Muda a meta, né? Porque acho que a grande discussão é se muda a meta agora, 23, que aí teria que ser nessa reunião, mas as próximas... Entendi. Porque até o próprio Haddad falou, acho que foi no comecinho do ano mesmo, ele falou, poxa, mas você coloca uma meta inatingível, você fica travado ali, você fala, não vou atingir nunca essa meta. Então você tira o pé. E uma meta muito fácil de atingir também é aquela que não dá nem vontade, você tira o pé do acelerador e... O Helder está falando correto, legal, gostei do Helder, Filipão, estou com ele, gosto dele. Só que é o seguinte, não pode ficar elogiando, falando que é o melhor programa o outro lá, que não. Falando dos nossos telespectadores aqui, o Daniel Bruno Seron falou o seguinte: aumentar a meta de inflação não seria uma forma de validar mais gastos do governo? Então, a outra parte do mercado financeiro, da qual está eu, Cabral e uma galera, acha que aumentar a meta pode... Fala, bom, dado que a inflação vai ficar maior, aí todo mundo fala, o governo está aceitando uma inflação maior, se antecipa, pode gerar uma inflação, né? Os empresários se antecipam, desancorar as expectativas, pode ser que o governo esteja sinalizando que quer gastar mais, então esse é o risco. Inflação mais alta arrecada mais, né? Entendeu? E a inflação mais alta é arrecadatória, um imposto, né? Mas... Então o questionamento dele é parte do mercado, acho que sim, né? Cabral, comentários adicionais, você trouxe um caderninho aí de... Deles falando lá de fora. Foi muito legal falar do Jacuski lá de fora. Ele falou o seguinte, uma coisa que todo mundo já sabe, né? A curva invertida mostra a recessão para frente, mas ele tem medo de algumas coisas que ele está olhando com muito carinho, a queda da produtividade do primeiro mundo, como um todo. E ele acredita que essa queda da produtividade está sendo um dos motivos pelo baixo desemprego. Porque eu estou precisando de mais funcionários para fazer a mesma coisa. Aí perguntou, por que isso está acontecendo? Falou, são 5 grandes motivos. Um deles está ligado a ESG, que ele colocou tudo D, tá? Ele botou uma definição para ESG, que é uma coisa muito boa, mas é custosa. Eu tenho que preparar uma empresa, eu tenho que mudar a cultura dela, tenho que mudar maquinário, etc. Isso é custoso, isso é mão de obra especializada é cara. Custo da dívida, juros subiu demais. Pelos juros ter subido demais, o custo das empresas está mais caro. Então, o custo das empresas está mais caro, isso ele repassa para os produtos. Então ele acha o seguinte, que o problema de produtividade do ser humano, devido a algumas coisas que estão acontecendo no ambiente, ele não consegue ver essa inflação baixa durante um bom tempo. Ele acha que essa inflação vai demorar muito a convergir a 2. Na cabeça dele, 3% pode se tornar o novo normal.
E o Xavier complementou ainda o seguinte, que hoje ninguém está conseguindo ter uma previsão boa em relação ao desemprego. E que na cabeça dele não existe nenhuma possibilidade de inflação menor do que 3% nos próximos 3 anos. Não tem nenhuma chance. Porque você ainda tem efeito guerra, você ainda tem efeito produtividade, então não existe isso. Então uma meta, tanto é que ele até fala, né, revisão de meta até nos Estados Unidos. Não consigo ver a 2, senão eles vão ter que jogar juros muito alto e quebra os Estados Unidos. Quebra não, eles vão sentir demais. Então uma coisa que os 3 são unânimes é juros muito alto. Um diz que um dos motivos é a produtividade, que é o Jakuski, e o Xavier diz que é a dificuldade de conseguir interpretar a mão de obra americana. Ele falou, olha, home office. O home office para a empresa está ficando pior do que era. Porque home office eu estou tendo que contratar mais de um trabalhador em alguns setores do que quando era presencial. E isso está sendo bem caro para a empresa, porque a mão de obra custa bastante, tá? Então, para ele mudaria, também repensaria a meta de inflação para primeiro mundo. Então, qual é o problema dessa história? Se a nossa inflação, teoricamente, é Estados Unidos, primeiro mundo, mais 5, e eles vão demorar a reduzir, a gente também vai, né? Isso que é a droga. Esse papo, lembra o portfólio global, que a gente também conversou lá com a Ale Cruz e tal? Ele também acredita esse mundo mais inflacionário, né? Tem essa questão aí que o Cabral trouxe da produtividade, né? A menor produtividade, isso mantém mais mão de obra empregada. A China absorvendo menos a inflação mundial por várias razões, porque a mão de obra lá deu uma encarecida, natural, né? Um país cresceu na taxa que cresceu durante 20 anos, tirou milhares de pessoas da pobreza. E aí forma uma classe média. E aí o preço dessa mão de obra aumenta. E a China fica mais caro produzir na China agora. Então ela absorveu muito essa inflação mundial porque os custos de produção na China eram muito baixos, né? Então, em partes, a inflação lá de trás era contrabalançada pelo efeito China. Geopoliticamente, a gente tem um problema também. Quer dizer, depois da guerra entre Rússia e Ucrânia, vários países pensaram, bom, algumas empresas é interessante a gente ter dentro do país, eu não posso ficar à mercê do outro país. Porque se eu tiver um problema, e aí? Eu quero ter esse controle aqui da produção, né? E não só Rússia e Ucrânia, como a pandemia também. Eu vou depender lá de um fornecedor lá de fora, uma pecinha, e eu não consigo vender o meu carro. Como é que fica? Então, repensou muito, né, em toda essa lógica aí de produção mundial, global. Só que fazer dentro de casa, muitas vezes, é mais caro. Então, é um mundo mais inflacionário. Tá vendo? É tudo pressão para cima. Então, eu acho que sim, talvez a gente tenha que lidar, né, com mais inflação e que isso não vai sanar da noite para o dia, né? Tem uma pergunta aqui do Daniel Couto. Ele falou o seguinte: aumentar a meta de inflação permite mais inflação, ou pelo menos autoriza, né, uma inflação um pouco maior. É mais arrecadação. Então, é correto dizer que B3 perde fluxo e aumentam as taxas da renda fixa ou não? Só pelo fato de aumentar a meta da inflação? Provavelmente sim, porque se você aumentar a meta, você tende a aumentar a curva futura. Aumentando a curva futura, você perde fluxo para ações e vai para a renda fixa. Aumentando a curva futura, o preço de ações cai devido à dependência de curva de juros. Teoricamente é ruim para a B3. Bom para a renda fixa. Bom para a renda fixa. É bom para a B3 com um contrato chamado DEI Futuro. Só que a maior receita da B3 é ações e não derivativos. Então, o que compensa da perda de ações não é compensado pelo ganho em derivativos. Então, para a B3 é ruim. Sai fluxo da B3. Não sei se sai, eu acho que não entra. Não entra, né? Não entra. Não sei o sair, pô, eu queria saber de onde brota dinheiro, mano. Esse fundo multimercado e fundo de ações não param de ter saque. Não param. É uma máquina de sacar, É uma máquina. Por isso que essa bolsa patina.
Porque institucional tem que vender demais para compensar. Deixa eu ver o último aqui, ó. Ambima. Pessoal, tudo saindo, né? E para onde que tá indo? Lá. Lá para fora aumentou. Não, a Ambima é a maioria local. Renda fixa, né? Aumentou, assim, a gente percebe lá na empresa uma procura maior pelo internacional. Né? Agora, e renda fixa também. Muita gente. Aí vê lá, IPCA mais 9. Putz. É difícil bater IPCA mais 9, né? Pré há pouco tempo 18. É difícil. Vai dar 18 em ações, hein, Cabral? Todo ano. Mas a gente percebe essa mudança de percepção até mesmo olhando na internet, né? Quando era Selic a 2, fala todo mundo para a Bolsa, aí você vê um fluxo para a Bolsa, aí começa a subir Selic, renda fixa, aí muda a percepção de governo, não, investimento no exterior. Sempre tem uma movimentação mais do hype, da moda. É fácil o gestor de fundo de ações brilhar com a Selic a 2. Qualquer coisa que você tivesse investido ali deu certo, entendeu? Eu quero ver brilhar agora, né? Com a Selic a 13,75. Aí o cara é bom mesmo, entendeu? Olha lá. O Ogro de Wall Street, abraço pro Ogro, falou o seguinte: estou num fundo D+0 que me deu 13% em 12 meses. François Martins, tem um CDB que é IPCA mais 8,95. Difícil concorrer, né? Difícil, muito difícil. Porque daí... Ogro, tem CDB interessante que tá dando mais sem come cota, tá? Ogro, chama no DM. Seu amigo, Alexandre Cabral. É aqui, ó. Olha só. A indústria de fundos de ações. Resgate no dia 14 de fevereiro, 145 milhões. No mês de fevereiro, entre 1º e 14, 2 milhões e 400. No ano, em 30 e 44 dias, 12 bi 257. Nos últimos 12 meses, 27 bi. Fundo multimercado, resgate no ano, 21 bilhões. Em 12 meses, 88 bilhões. Caixa tem que tocar ações. Você tem que fazer caixa. Tenso, mano. O fluxo ainda está positivo do estrangeiro, mas bem menor, né? Tá, putz. O fluxo está cada vez mais distanciando do ano passado. Segunda entrou 356 milhões. Lembra, Cabral, que você falava que era bi atrás de bi? Acelerando, agora... Tá pra caramba. Pra você ter ideia, o melhor fluxo desse mês, eu falei isso até no 710 hoje, foi dia 2 de fevereiro. 466 milhões. Esse foi... tudo entrada. Tudo entrada. Então, no dia 2 de fevereiro, foi o melhor fluxo do mês de fevereiro, que é 466 milhões. Se eu ranquear os fluxos do ano, ele é o 15º melhor entrada. Entendi. Resumindo, fevereiro o povo não veio. 300 milhões, 200, 300, é bom? Claro que é, mas, pô, não é nada comparado. Você tem ideia, um ano atrás, gringo tinha aplicado no Brasil 34.300. Agora está com 14.700 e 31 pregões. Você atualiza isso aí todo dia? Todo dia. Dá um trabalho, precisa da disciplina, hein? Acordar e tal, fazer isso. Não, 710. Eu atualizo literalmente ao vivo. A maioria das coisas de 710 eu atualizo com o povo vendo. 710 hoje, 1.400 pessoas, hein? Show de bola. Excelente. O F133T129, que eu não sei exatamente como ler esse nome, ele está perguntando o seguinte: variação de fundo pós de renda fixa tá maior, seria por causa de Americanas ou por causa de marcação a mercado? Vocês sabem falar sobre isso? Eu queria entender a pergunta. As variações nos fundos pós de renda fixa, elas estão maiores agora por causa de Americanas ou marcação a mercado? Depende do fundo. O fundo já marcava mercado, né? desde dormir bolinha. Depende do que ele está falando. O fundo já marca né? mercado há 20 anos. Acho que o que ele quis dizer é o seguinte: as taxas subiram aí por conta de expectativas de inflação, essa discussão de meta, Banco Central, fiscal, etc. Ele está falando, é isso ou foi o caso Americanas? Eu acho que se é um fundo de crédito privado posicionado em Americanas, aí é claro que foi Americanas. Porque muito fundo teve uma variação absurda desde então, né?
Mas se ele está pensando aí nos fundos que estão, posicionados em títulos públicos, tá aí pelas circunstâncias que a gente tem discutido aqui no programa, né? Acho que é isso que ele quis dizer. Eu queria entender melhor, ajude o que eu queria. Bom, acho que ficaremos sem essa resposta por enquanto. Vamos para um intervalo e aí na volta eu quero bater um papo com vocês sobre... Já encerramos então, né? De Haddad, de gestores e tudo mais. A última pergunta que eu li, e eu estava me esquecendo, me perdoem. Esse coro engrossado dos gestores, né? Tem gente acreditando, ou pelo menos entendendo, que Lula ganhou o debate, que está ao colocar na roda a ideia da meta da inflação. E que ficou na boca do povo a provocação do Lula de baixar juros, de aumentar a meta de inflação, e ele engrossando esse coro, ganhando a parceria, ou pelo menos o entendimento de grandes nomes do mercado nesse sentido. Ele teria, pelo menos, puxado um pouquinho mais o braço do Campos Neto para o lado dele nessa queda de braço forte. O que vocês acham? Eu acho que tem que esperar como o Banco Central vai reagir, porque você pode até, talvez... Ganhou na teoria, mas não veio na prática, né? Aumentou a meta lá, ok, vamos aumentar a meta e tal. E aí o Banco Central, tá bom, vamos aumentar a meta, mas essa política monetária continua no campo restritivo, né? Porque a gente entende que a inflação ainda é alta, né? Então, eu vejo que tem que esperar ainda as reações do Banco Central. Acho que é muito cedo aí para dizer. Eu acho que o Campos Neto, viu, Cabral, vou até... Ontem eu dei uma opinião aqui e eu mudei, né? Que eu falei, acho que... Para. Como assim? Você deu opinião e mudou de opinião? Mudei de opinião. Qual era a opinião e qual a alteração? Tanto eu quanto o Cabral, a gente achou que o Campos Neto foi muito bem, né? Mas eu falei, eu acho que ele poderia ter sido mais didático e tal, perdeu uma chance aí de explicar alguns termos. E aí o Cabral, corretamente, falou o seguinte, não, mas ele é técnico e tal. E eu vi aquilo como uma falha, mas hoje eu vejo como um acerto. Eu repensei. Eu acho que o fato dele ter sido estritamente técnico não deu margem para abrir qualquer ilação. Já sei que é ilação. Entendeu? De que, olha lá, ele tá dando recado pro Lula, olha lá, ele... Porque quando você tem que explicar, né, didaticamente, aí você vai falar, olha, o fiscal atrapalha a inflação, o fiscal mantém os juros altos. Tá vendo? Olha lá, tá dando recado pro Lula. Mandou recado. Então, como ele foi estritamente técnico, né, nem aqueles jornalistas entendiam o que ele estava falando, tá certo? Porque ficavam perguntando se o cara foi votar de amarelo ou verde, com tanta coisa legal para você perguntar, né? Eu acho que ele se blindou. Acho que foi até uma estratégia. Vocês viram? Ele respondeu, ele assiste o marketing, acabou a dúvida. Ele ontem, no BTG, respondeu a pergunta da minha dúvida. A minha dúvida não, uma das perguntas que eu falaria para ele. Roberto Campos Neto, juros nos Estados Unidos 5%, desacelera o fluxo para emergente. Lembra que eu perguntei para ele? Olha só, que eu ia perguntar, se lá fora ainda não tiver terminado a curva, os juros subir, você já cai? Isso não pode atrapalhar o fluxo vindo para cá? Ele mesmo já deu uma indireta para mim. Valeu, Robertão. Falando que atrapalha. Ele assiste o marketing, rapaz. Sabe quem assiste o marketing? O Campos Neto assiste o marketing. A galera do Tesouro assiste o marketing. Porque você lembra que a gente falou, podiam lançar o título de faculdade. Dia seguinte, vaza na imprensa. O Cabral falou para ele ligar para os dealers lá, né? Nunca mais teve leilão micado. Nunca mais leilão micado. Teve os leilão como mas micado não. E é assim, mano. Não, marketing fazendo história, mano. A galera assiste, né? Vai antes de dormir, bota assim no YouTube, entendeu? Não precisa nem assistir às vezes ao vivo, às vezes assiste à noite mesmo, é isso. Boa. Só pede pra empresa de clipping lá colocar os highlights. Pois
Tamo junto. Gente, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos comentar aqui Nubank versus Bancões. E aí, quem que vocês acham que leva a melhor? Daqui a pouquinho a gente bate um papo sobre isso e continuem com a gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, hein? A gente já está quase nos 467 mil inscritos, só falta a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal e a gente volta daqui a pouquinho. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Bem-vindo de volta aqui no BMC News, 2 horas e 50 minutos. News, maluco. BMC Market. É que eu li Quem BMC foi que News. contratou? Paula Moraes. Foi Paula? Cadê a Paula? Foi a Paula. BMC News, rapaz. Você quer ir pro News, né? Quer ir pra de manhã pro News, né? Já tô lá. Mas ficar a manhã inteira. Já tô lá. Brincadeira. O João Baloni, a Rosemary dos Santos, Léo Arruda, Ed dos Santos, Eliel Scott, Regis Andrade, João Pedro, olha, sensacional. Alex, Libertário Consciente, Rodrigo Lopes, MPK, tá sempre por aqui, Daniel Bruno Seron, o Dimas Castelucci, o Rui das Neves, olha o Rui das Neves aqui, sempre com a gente. Já me mandou Dark uma droga Gava, no WhatsApp também. O Helder tá por aqui, o Mário Mansur, Renilton, o Sol Dia a Dia, o Ogro de Wall Street tá por aqui também, o Daniel Bruno Seron, Rodrigo Lopes, e aí já tô começando a repetir o nome da galera, hein? Tecneon, tem a Lilian sempre aqui com a gente. Bom, vamos ao que a André Souza... Oi, 2,32, maluco. Souza. Oi, Felipe. É isso aí. Oi, 2,32. Arrebentando, hein? Cabral agora tá bilionário. Não tá mais Ontem me bilionário. perguntaram, não fizeram um bate-bola aí no podcast com o Saravalli, o pessoal da Invite e tal, aí eu... Oi ou Americanas, Cabral, na lata, era um ping-pong. Eu falei, oi. É tenso. Aí é tenso pra caramba. Daqui a pouco a Oi tá vendendo tanta coisa que vai ser o. Mas foi boas perguntas. Pré ou pós? Falei, pós. Oi ou Americanas? Oi. Dólar a 4 ou dólar a 6? Dólar a 6. Tinha que falar um dos dois. Não pode nem respirar, Gani? Não, tinha pá. Poxa, Oi ou Americanas é tenso, hein, maluco? Puxa vida, hein? Gente, a gente está nos últimos instantes aqui do marketing. Eu queria falar um pouco a respeito de resultados. Saiu o resultado do Nubank, na verdade do teve lucro, maluco. Que é a holding que tem Nubank. 58 milhões de dólares. Faz vezes 5 aí, só para deixar a conta mais fácil. E aí a gente tem 58 milhões. Eu queria fazer uma provocação a vocês. Segundo lucro consecutivo de Nubank. Agora vai dar algum pau. Agora vai dar algum problema e o próximo é prejuízo. Como é que o Nubank tem 2 lucros seguidos, maluco? Como isso? Eu não confio. Não confio ainda não. Nubank ainda... A minha memória é eternamente que ela valia 1,5 vezes Itaúma. Isso também
Isso não sai da minha cabeça quando eu penso no Nubank. Não, e quando somava, acho que não só uma vez e meia Itaú, acho que ele valia mais do que a soma de todos os grandes bancos brasileiros, não era isso? Ah, não duvido. Eu acho que tinha um papo assim. Foi na época do IPO, aí deu uma subida, uma coisa que assim. você somava todos os bancões brasileiros. Eu não sei se era todos, eu lembro que valia mais que o Itaú mesmo. Não tem como. Mais que Bradesco. Aí já é bastante. Fica muito exagerado, né? Muito... Não, e nos resultados mesmo, né? O CEO, né, o Vélez, do Nubank, falou que agora eles estão um pouco mais seletivos com essa questão de crédito, né? Sim. Que juro alto, agora eles estão emprestando mais dinheiro para as pessoas que têm fidelidade, que recebe salário pelo Nubank, não está, como eles falaram, como ele falou, não está emprestando dinheiro no mar aberto, né? Tá mais seletivo, que é uma realidade nova nesse cenário de juro alto e inadimplência alta que a gente está vivendo. Né? Foram eles que acabaram com a área private? Ou foi o Inter? Eu não lembro. Não sei, Cabral. O pessoal está falando Nubank pronto. É Nubank ou Bancões aí? O que vocês acham? Mas Nubank, 58 milhões de lucro, dólares, né? Dá 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, vai, uns 300 milhões de reais. Aí os bancões, Banco do Brasil, 9 bi, Bradesco, 1,5 bi, Itaú, 7 bi, no trimestre, né? E é difícil Nubank, bater 300 esses milhões. bancos, hein? Mas tá aí, né? Já então, deu a minha lucro. pergunta, o Nubank é tão disruptivo assim, tudo bem, né? Que está dando menos lucro porque está no início do seu ciclo, e aí não vai nem distribuir dividendos, vai reinvestir, mas ele é tão disruptivo assim? Eu não acho. Ele é um banco sem tarifa, conta social. Eu não consigo ver assim, um diferencial, ele não virou mundo, né? entendeu? Ele não fez uma coisa que assim, meu Deus do céu, ninguém pensou antes. Sei lá, tipo a Netflix, um negócio mega disruptivo. Ele digitalizou, tirou um pouco da barreira de entrada para você com remuneração de conta ali, né? Com pacote e tudo mais, conta grátis. Mas depois a remuneração deles também está baseada no que os bancos grandes fazem, né? Que é o crédito. Não tem muita coisa nova, né? E o Itaú, aparentemente não, faz muito bem essa gestão aí na questão da inadimplência, né? Então, quer dizer, consegue minimizar esse risco. Então, e aí? Mas só de tarifa, né? Assim... a ideia inicial foi diferente, mas depois você vai ver no dia a dia, não é diferente. A ideia inicial é diferentaça. Falou, pô, banco digital, não sei o quê, fazer tudo eletrônico, depois você para ver, pô, o que tem diferente do meu telefone? Fora que os outros bancos também começaram a se digitalizar, né? E eles têm dinheiro para fazer isso em 2 tapas, né? Pô, olha isso aqui, mano. Olha isso. Olha isso aqui. Lucro anual. Santander, 12.900. Anual, 22 somado. Bradesco, 20.680. Itaú, 30.786. Nossa. 3, 4, 5, 6, tem 80 bi de lucro aqui. Irmão, esses caras fazem o que quiser no setor bancário brasileiro. É muito. Como o Nubank entrar nesse mercado? Como é que você vai competir? Aí depois, como diferenciar Nubank de C6, de Inter? Já que é uma coisa digital, não tem aquele contato humano, aí já começa a complicar a minha cabeça. Como diferença, como saber que Nubank, C6 e tal, porque não tem uma taxa maior. Eu acho que fica tudo muito solto. Eu acho que assim, tem bancões, tirando cooperativa, né? Você tem bancões que vai estar os 3 que nós falamos aqui, mais Banco do Brasil e Caixa. Aí você tem um meio ali que está BTG, que está XP, BMG meio correndo por fora. E você tem esses digitais, 3 grandes fases, mas os de cima engolem todos os dois de baixo. Eu acho que BTG e XP incomodam mais Itaú Unibanco do que o projeto Nubank. Devido à rede que eles têm de pessoas e de diversificação de produtos.
Se o Nubank tivesse surgido há 15 anos atrás, eu acho que ele estaria pau a pau com o BTG e XP. Mas agora, eu não vejo diferencial não, de verdade. Porque também, né, o BTG e a XP, eles têm essa pegada mais digital também, com o plus ainda de ser de investimento, né? Sim. Tudo integrado e tudo mais. Sim. O Nubank pegou um pouquinho de cada ali, mas... E até teve uma expansão absurda de clientes, né? Mas não conseguia remunerar, né? Não conseguia monetizar. Tem um cadastro monstro. Mas quando ele fez a IPO. Ele tá com um cadastro gigante, mas não virou grana. Não sei. Meu olho não brilha, não. Cabral, e aí agora naquela coisa de ganho lá, Bancões ou XP? Ou Nubank? Bancões disparado. Qualquer um deles? Qualquer um dos 4. Nubank, é o quinto, não tem capital aberto, que é a Caixa, né? Nubank ou BTG? BTG disparado. Mas é que BTG tá sofrendo pra caramba com essa porra do BNDES americano, irmão. Tá tenso. Os caras estão sofrendo com a possibilidade de TLP mudar, aí muda a história do mercado de capitais, muda a história de captação, é BTG na veia e Itaú BBA. Só que Itaú BBA é uma gota dentro do Itaú. Então não afeta o Itaú direto. Para BTG é uma receita monstra. Então o BNDES ferra. E provisionar um bi num Pactual é diferente de provisionar um bi no Itaú, né? Então o BTG pode ver, a ação não está andando por causa desses 2 termos. Até o mercado entender direito Americanas e BNDES, o papel tá apanhando, mano. Acha que na hora que desenrolar, se bem que hoje subindo 3,5, né? Então, mas pô, tá esse lado aí 19 com 22 que não sai. bate lá e volta, bate aqui e volta. Porra, e eu me lembro que eu vendi lote de put a 26, eu falei, não vou ser exercido. Fui exercido porque são de 3 dias. É maluco, me abracei. Né? BMC ou Globo? O quê? BMC ou Globo? BMC. Aí não... Aí não... BMC, Globo, BMC. Pô, aí tá de brincadeira, hein, Alan Dani? Não, só... Que é isso? Bate-bola, o ping-pong, né? O ping-pong. O ping ou pong? É. Maite Proença ou Rita Cadillac? Aí os caras baixam ali. Sem nomes públicos assim, né? Quem é mais bonito? Aí do nada o Ed falou assim, eu amo empadinha. Empadinha ou coxinha, Cabral? Coxinha, disparado. Coxinha é o melhor salgadinho que existe, mano. Concordo. Se numa festa tiver, festa assim, de salgadinho, festa de dia a dia, não aquelas festas, festa de dia a dia. Se tiver coxinha e brigadeiro, não precisa de mais nada, mano. O Cabral tem... Vem uns salgados assim que precisa nada pôr aquilo. Tem um bar aqui em São Paulo, não vou fazer propaganda dos caras, que tem uma coxinha, meu amigo. Tem um bar lá, tem um na Vila Mariana. É isso aí. Pô, é sensacional, vou direto lá, direto. Cruzando... Pé da caixa d'água. É o que a gente tá pensando. É o sobrenome de uma pessoa. Ali mesmo. Ele mesmo. Ali mesmo. Pô, ali também tem, o termo é estranho, né, que eu não sei nem se eu posso falar, uma coxinha de camarão, eu não sei se eu posso usar o termo coxinha para camarão. Então, coxinha de camarão também, que é Minhas filhas pedem para ir lá. Porque dá lá de casa uns 10 minutos. Aí minhas filhas falam, pô pai, vamos lá na coxinha do tal. Vão pegar lá a coxinha, eles, amam. Amam. Muito boa. É que coxinha virou a instituição do formato, né? Porque camarão, coxinha, daquelas perninhas pequenininhas do camarão. Então, isso que eu tô falando, não sei se eu não tá falando correto. Coxinha de feijoada, já viu? Tem coxinha de tudo. Você dizer que o de camarão, e você não precisa nem entrar no restaurante, você tem ideia? Eles fizeram uma porta do lado só para encomenda. E lota. Lota. Pelo amor de Deus, lota. Ô Cabral, o Daniel falou assim, a filha 1 ou a filha 2? Você tem 1 e 2? A mais velha é a mais velha é tipo 30 segundos. A mais velha que pede. Gêmea. A mais velha que pede, a Mariana. Não, tá bom. Agora a mais velha, mas... O vira-lata... Tranqueira ou a boazinha? A lua, sem dúvida. Sim, o tranqueira. Tranqueira é mais engraçado, ele rende mais história. Mas a lua... Eu acho isso, que o Cabral não devolve o tranqueira pro Madeiro pra ter história pra contar no 7 Ele gosta do tranqueira. Todo dia ele chega aqui, eles vão fazer xixi. Aí chegam, aí eu ponho ele no colo. E aí, maluco, marcou terreno?
Marcou a rua aí? Mas eu soube que você... eu vou falar mesmo que se dane. Eu soube que você usa boina rosa, tranqueira. Homem usa rosa. Calma, é brincadeira, pelo amor de Deus. Você usa boina rosa, tranqueira. Que papo é esse de machão, macho alfa, maluco? Você sai pra passear com ele? Geralmente tá sendo a minha esposa de manhã. Loucão na rua. Ele é loucão. Muito louco na rua, muito. Ele anda te puxando, maluco. Eu vou filmar qualquer dia. Ele não anda à vontade. Ele anda te puxando o tempo todo. Inteiro. Barato, cara. Inteiro. E é kardecista ele. Essa brincadeira. Hoje eu vou ser boicotado. Por quê? Porque ele late por nada. Ele tá latindo, você tá latindo pra quem, tranqueira? Pra quem você tá latindo? Só pode ser kardecista, tá vendo algum cachorro de outra vida. Cachorro tem uma percepção diferente das coisas. Chegou a galera de outra vida aí, ó. De outra vida? Como assim? Não, é isso aí. Então você tá comprando coisa na Pets, ô Cabral? Você tá... Não, Cobase. Cobase é mais barato. Só porque não tá listado. Tá sendo mais barato? Eu quero saber bolso. Porra. No Meli. Fizemos pacote de banho. 480 por mês. Cara, eu vou falei, abrir um aquele pet shop, parola, maluco. 480 por mês, maluco. Aí eu parei pra pensar, esses bichos vão custar uma grana por mês. Haja put, haja call. Uma grana. Haja aula, hein, Cabral? Pô, nem fala. Mas tem que ver a festa. Mais um filho. Você vai no estacionamento, você vai na garagem e volta. Pra eles passou um ano. É uma festa do caramba. Aí você some durante uma hora dentro de casa, é uma festa. Cabral, é por isso que dizem que cachorro é melhor que sogra, né? Você tranca os dois no porta-mala do carro, deixa um dia lá. Quando você volta e abre o porta-mala, quem vai fazer festa? O cachorro ou a sogra? A sogra. O cachorro. A sogra vai. Ô, Cabral, tem que trazer um dia os dois aqui no estúdio. Que é isso, Gani? Vai roer tudo, né? Se deixar, eu trago. Então, você vai ver a... Não deixou, então não pode. Aqui é pet friendly, mas da porta ali, ó, do estúdio pra fora. Fazer xixi. Vai comer o fio aqui, a gente sai do ar e aí, Gani? O pessoal tá pedindo aqui pra eu mandar um beijo. Eu vou mandar um beijo pro MPK, Rosemary, Lilian, Rui das Neves, se eu esqueci alguém aí, Helder, Regis. Não, pediram pra ele. Mas pra todo mundo, mas não vou dar, menos ele. Tchau, Cabral. Tchau, Gani. Tchau. Até sexta, se Deus quiser. O Cabral até amanhã. Já vai cabular. Amanhã eu dou aula de em pé, de 8 às 5, depois da noite, de 7 às 10 em casa. Boa sorte, Cabral. E sexta... Amanhã tamo aí. Sexta tamo aí. Valeu, Gani. Valeu, Cabral. E sexta-feira, aquele ritmo de carnaval, essa sexta, meu amigo. Não vamos trazer coisa pra comer e beber aqui, pandeiro, não quero nem saber. Qualquer coisa vamos RH. Você tá ligado, vai sexta a gente reveza, essa vai ser sua. Valeu. Quer pra falar? Essa vai ser sua. Vai, a gente fala de que chora de carnaval, eu tenho 300. Tá, show de bola. Eu seguro uma hora de programa só que chora de carnaval. Valeu, gente. Vamos lá que Portfólio Global vai estar no ar daqui a pouco. É isso aí. Amanhã a gente volta. Portfólio Global não. Amanhã a gente volta com o BMC Market, Alexandre Cabral. E amanhã a gente volta a partir das 2h da tarde. Você fica agora você com dinheiro e depois o fechamento do mercado no Top News. Forte abraço. Tchau.